na mão dele e na mão dela, pode abraçar, pode beijar, porque você é curado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, não só no corpo físico, mas na alma também, porque aquilo que te separava de Deus, aquilo que te afastava da comunhão do corpo de Cristo, Cristo pagou uma cruz e disse para a sua alma: fica tranquila, porque eu estou te colocando em um lugar em que as pessoas é um só. Eu vou repetir para que você entenda. Fica tranquila, porque enquanto a sociedade está te excluindo, porque você não se veste igual, não fala igual, não anda igual ao mundo lá fora, não compra igual, não come igual, existe um povo que eu separei para que te abrace como família de Cristo. Entenda uma coisa, irmão, não caminhamos só. Aleluia. Só para não perder o costume, vira para o seu irmão e fala: meu irmão, estou com você e não abro mão. Aleluia. E os discípulos vão de 2 a 2, fazendo milagres, expulsando demônios. Eu imagino a alegria daqueles discípulos, irmãos, porque hoje em dia, aqui na terra, existem muitos homens e muitas mulheres que querem ser notados por causa dos milagres que Jesus opera através deles. Existe um mercado a qual Jesus já quebrou na sua época, mas os homens insistem em trazer para dentro da igreja, que é o mercado da vanglória, o mercado do estrelismo, o mercado do astro. Eu sou o profeta dessa geração, eu sou a voz de Deus nesse lugar, eu sou aquele que estende a mão e 50 endemoniados se manifestam no lugar. Eu sou aquele que digo: levanta-te, anda-te, e a pessoa levanta e anda. Ei, entenda uma coisa, só faz isso por causa do nome de Jesus. Vou repetir, só faz isso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Uai, pastor, pode acontecer da pessoa ter o ego inflado e Jesus ainda usar? Jesus usa o instrumento que Ele quer. Deus usa o instrumento que Ele quer. Ele usou uma mula e a mula falou. Ei, Ele usou pessoas que nem eram da linhagem israelita para ajudar o povo de Israel. Ei, Ele usou pessoas que eram inimigas de Israel para ajudar Israel, para cumprir o propósito em Israel. Quem somos nós para determinarmos a Deus o que Ele tem ou que deve deixar de fazer? Deus faz o que quer, a hora que quer. Deus faz o que quer, a hora que quer. Deus pode usar um macumbeiro para falar com você. Deus pode usar um espírita para falar com você. Agora, o quanto sensível você está à voz do Senhor. Porque aqueles discípulos tinham a plena certeza: estou fazendo o que estou fazendo porque Jesus me deu poder e autoridade. Estou fazendo o que estou fazendo porque Jesus me deu uma palavra. Estou fazendo o que estou fazendo porque há um direcionamento do Rei dos Reis. Eu não caminho sozinho. Ele disse para mim: vá de 2 em 2, entra na cidade, quando entrar na casa, dê a sua paz. Se a sua paz não for recebida, bata a sandália dos teus pés, sacode a sua roupa e saia daquele lugar, porque ali não é lugar para a glória de Deus. Mas se é bem recebido, fique, e enquanto você fique, derrama a bênção, derrama a unção, derrama poder, derrama a autoridade, derrama a cura, derrama a libertação daqueles que estão cativos. Aleluia, irmão. Estou gritando demais? Amém? Vocês estão cansados, mas podem dar um glória a Deus? Porque Jesus ainda separa os seus escolhidos para operar no meio dos homens. Os discípulos cumpriram a sua missão e ficaram muito alegres. Voltaram alegríssimos para conversar com Jesus, para passar o relatório para Jesus, para dizer para Jesus: Jesus, o que o Senhor nos mandou fazer foi magnífico. O Senhor nos mandou ir sem água, sem pão.
sem sandália extra, sem vestimento extra, sem bolsa, sem aquelas mochilinhas para entrar no aeroporto, sem dinheiro para passagem. O Senhor nos mandou ir, o Senhor nos sustentou. Que maravilha que foi. Só por causa disso, diácono Jó, já era para todo mundo dando glória, porque Deus sustentou no físico. E tem gente que teme a Deus, o celeiro está vazio. Tem gente que teme a Deus, quando chega no dia 10, você olha, cadê o leite da criança? Não tem mais. E agora o que eu vou fazer? Procura no meio de homens formas de buscar resolver o seu problema, mas se esquecem que existe um Deus que supre as necessidades dos seus. Supre as necessidades dos seus. Isso não é conversa de pregador, mas é o que está escrito na Bíblia. Jesus enviou, Jesus sustentou. Jesus enviou, Jesus sustentou. Ah, mas isso só está no Novo Testamento. Não, irmão, vai lá para o Antigo Testamento. Tem o profeta Elias, a qual Deus falou: ei, depois que você profetizou seca no meio da terra, agora vá se esconder na caverna, vai lá para o riacho, porque eu separei. É Deus dizendo: separei corvos para entregar alimento a você. Secou o riacho, acabou os corvos, vai que eu separei a viúva para te alimentar. Quem anda ouvindo a voz de Deus nunca passa necessidade. O pão nunca vai faltar, porque a palavra de Deus é fiel. Ele quando separa, Ele quando chama, Ele quando escolhe, Ele supre as suas necessidades. Então confia, irmão, tenha fé, porque Deus está com as suas mãos estendidas para que as suas necessidades sejam supridas pelo céu. Enquanto você vem na igreja, e isso eu posso te dizer com toda certeza, porque eu experimento isso na minha casa. Enquanto estende as tuas mãos para o serviço ao reino, enquanto você está trabalhando com misericórdia e compaixão da parte de Deus para o seu irmão, Deus está separando ferramentas para que a sua necessidade seja suprida. Deus está separando, porque Ele é o bom pastor, e Ele te guiará nas pastos verdejantes, nas águas refrescantes e tranquilas. Ele já preparou um lugar para mantimento da sua casa. Paramos com essa história de que não pode mais pregar milagres, não pode mais abençoar a igreja, não pode mais avivar a fé do crente dizendo: Deus supre. Deus supre, irmão. Deus supre, irmão. Deus supre, irmão. Deus abençoa os seus. Não tem para onde fugir, irmão. Está obedecendo a palavra, está obedecendo a voz, está seguindo, Deus supre. Por quê? Porque Ele não é Deus miserável. Não. Ele não é Deus miserável, Ele é Deus bondoso. Eu vou repetir para que você entenda. Ele é Deus bondoso, Ele é Deus justo, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus compassivo. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, porque a sua benignidade dura para sempre. Não é só agora, é para os meus filhos, é para os meus netos, é para os meus bisnetos. A minha geração experimentará da bondade do meu Deus. Oh, aleluia. E os discípulos voltam, experimentaram de poder e autoridade de Deus. E aqueles que já viveram isso, irmão, sabem muito bem do que eu estou falando. Se não tomar cuidado, se corrompe. É por isso que Jesus vê a necessidade. Porque, diácono Jó, eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, expulsei demônios. Presbítero Antônio, estava lá uma senhorinha lá, acamada, botei a mão, falei: em nome de Jesus seja curado. Levantou, olha que maravilha. O aleijado, Jesus, saiu pulando, dando glória. Ei, o endemoniado ficou liberto na mesma hora. Só foi ouvir falar no seu nome, Jesus, e ficou liberto. Nós entrávamos na cidade, as pessoas faziam fila para que os seus enfermos sejam curados. Jesus, isso é grandioso, isso é maravilhoso.
Aí Jesus vira para eles: vocês estão alegres por causa disso? Porque se assustam por causa disso? É como se Jesus está dizendo: vocês já viveram tantas experiências comigo, vocês já viram eu operar coisas tão grandes quanto essas, e vocês ainda estão maravilhados por essas coisas. A sua fé continua pequena desse jeito, a sua fé continua tão desequilibrada desse jeito. Uma hora você crê muito, outra hora você crê pouco. Até quando você vai ficar passeando entre creio ou não creio, faço ou não faço? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E ele tem a necessidade de separar com os seus discípulos para dar um dedinho de prosa. Fala para o seu irmão em nome de Jesus. Você sabe, conhece o seu pastor, você sabe que ele gosta muito disso. Fala para o seu irmão: meu irmão, Jesus quer ter um dedinho de prosa com você. Mas não é o dedinho mindinho, não. Tem gente que Jesus vai ter o dedinho indicador, que é um dedinho de prosa maior. Mas tem gente que Deus vai ter o dedinho do polegar. Por quê? Porque é joia? Não. Porque ele é mais forte. E Jesus vai ter que dar uma amassadinha melhor. Há momentos que Jesus nos reserva tempo para conversar com ele. Eu não sei quanto a vocês, mas tem dia, irmão, que eu levanto e Jesus fala comigo: eu preciso conversar com você. Eu falo: Jesus, eu não sei como, porque eu já estou atrasado para o serviço. Eu tenho que entrar no serviço cedo. O que eu vou fazer agora para termos um dedinho de prosa? Ele falou: só ouve a minha voz. Eu não sei se você já teve essa experiência, irmão. Você está dirigindo, caminhando, andando, e você ouvir a voz do Senhor ao seu coração. E como eu sei que é a voz do Senhor? É porque não agrada a mim. A voz de Jesus não vem dizer assim: irmã Gleiciane, você é bonitinha. Irmã Cláudia, você é cheirosinha. A voz do Senhor não vai dizer: irmã Nani, você é capaz. Não. A voz do Senhor vai dizer assim: ei, tu está errado. Estou precisando te alinhar, estou precisando te endireitar. E você começa a falar com o seu Senhor: eu estou errando aonde? Porque eu tenho feito tanta coisa, eu tenho exercido tanta coisa, o Senhor me pede tanta coisa, aonde que eu estou errando? Ele está falando comigo: você não está errando no fazer, você está errando no ser. Eu vou repetir, irmão: você não está errando no fazer, você está errando no ser. Porque o fazer é simples. Faz no nome dele, você faz. Às vezes nós nos mascaramos no ato do fazer. Escondemos quem somos no ato do exercício da obra. Mas entendam uma coisa: há momentos que a máscara do trabalhador operário cai e precisa ficar somente a capa do filho. Eu vou repetir para você entender melhor. O filho pródigo estava no meio dos porcos, estava pronto para comer as bolotas, a imundícia que os porcos iriam comer. E ele pensou e falou assim: os servos do meu pai, os trabalhadores, os jornaleiros, como diz outras traduções, eles lá têm alimento. Os servos, por quê? Porque os servos trabalham, e no seu ato de trabalhar eles honram o pai, o dono, o proprietário. Eu vou voltar, eu vou pedir perdão aos céus. Eu já vou até ensaiar aqui: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me aceite pelo menos como seu operário. Deixa eu fazer algo para receber algo do Senhor. Deixa eu exercer uma função para que eu possa ter pelo menos o pão de cada dia. E a Bíblia vai nos contar que aquele pai olha de longe. É todo dia que ele estava. É o que a Bíblia está dizendo. Ele esperava todo dia. Não era só aquele momento, não era só aquela hora. Ele sabia: meu filho vai voltar. O sol nascia, ele estava na frente da casa, e ele sabia: meu filho volta hoje.
meu filho volta hoje. Finalizava o dia, a noite chegava e ele tinha certeza, não voltou hoje, mas amanhã é o dia. Até que um dia ele avistou ao longe, ele falou: eu conheço aquela silhueta, eu conheço aquele jeito de andar, eu conheço aquele cabelo, eu conheço aquelas vestes. Está sujo, está sofrido, está magro, mas é meu filho. Quando chegar perto e que aquele ensaio daquela frase, eu imagino o coração daquele filho. Eu vou pedir para ser um servo, pelo menos. Eu vou ter uma caminha, vou ter um alimento, eu vou ter um lugar confortável. Eu vou experimentar daquilo que eu já tinha, mas agora eu vou ter que refazer. Quando ele chega, o pai não deixa nem ele abrir a boca. O pai o abraça forte e mostra para ele: não é pelo que você faz, é pelo que você é. Eu vou repetir porque eu acho que até agora você não entendeu. Não é o tanto que você faz no reino, é o que você é no reino. E no reino você não é um operário, você não é um servo, você é filho. É por isso que tem muita gente que passa anos dentro da igreja, só fazendo. É o filho mais velho. Nossa, pai, gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua riqueza e tu recebeu como filho de novo. Eu estou aqui trabalhando dia após dia, servindo ao Senhor dia após dia. Eu não tenho direito a um cordeirinho sequer para matar para os meus amigos. Ele disse: é tudo teu. Não se serviu porque não quis. Não se serviu porque a sua visão ainda é de servo e não de filho. Porque quando a visão é de filho, irmão, nós não gastamos, não desperdiçamos aquilo que é do reino. Pelo contrário, nós usufruímos, mas também repartimos. O que é do reino, o que é do Pai, é nosso. Amém? Aí Jesus tem essa necessidade de ter um dedinho de prosa com os discípulos, com os apóstolos. Quero conversar com vocês. Eu quero quebrar essa mentalidade de vocês, que não é pelo que vocês fazem, mas é pelo que vocês são. Aí Jesus vai dar uma caminhada com eles para um lugar bem deserto. Eu acho interessante que esta passagem é uma das poucas passagens que se tem nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vão contar a mesma história, lógico que com alguns detalhes diferentes, porque nem todos vão ver as mesmas coisas. Amém? Eu posso estar eu, o presbítero Paulo, a irmã Romilda, nosso obreiro Daniel, podemos estar no mesmo lugar, na mesma hora, experimentamos a mesma ação, mas cada um vai contar de um jeito diferente. É a mesma coisa dos evangelhos, e é por isso que nós acreditamos que é real e verdadeiro, porque ninguém copiou de ninguém, cada um contou sua experiência, e a sua experiência é única com Deus. Aleluia. Não, peço desculpa mais uma vez, que a garganta ainda não está 100%, já está falhando. Se falhar mesmo, dá glória aí, em nome de Jesus. Mas nós vamos chegar no final. Deus separou essa palavra para nós, em nome de Jesus. Jesus foi para um lugar deserto, depois do retorno desses discípulos, e falou: agora eu quero conversar com vocês. Quando chegou nesse lugar deserto, eu imagino Jesus começar a conversar com esses discípulos. Ele olha ao longe, uma multidão de gente procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu tenho enfermos, eu preciso de Jesus. Eu não sei quem você é nesse momento. Se você é uma multidão que precisa de Jesus, é alguém que está no meio da multidão que precisa de Jesus, ou se você é um dos discípulos de Jesus, que está com o coração cheio, alegre por tudo que Jesus tem feito em sua vida. Mas de qualquer forma, seja um ou seja outro, entenda, Jesus está disponível. Eu vou repetir, irmão. Seja você discípulo, seja você multidão, Jesus está disponível. Mas entenda o seu lugar, que mesmo em meio a este povo todo, você continua sendo filho. Amém? Jesus olha para aquela multidão e ele começa a pregar aquela multidão, a ensinar. Porque eu gosto de Jesus é isso. Jesus, ele não vem com palavras que vão afagar o meu ego. Ele vem com palavras que vai me colocar no papel de filho. Lembra do Sermão do Monte? Quem lembra do Sermão do Monte? Quem já leu o Sermão da Montanha, Sermão do Monte? Alguém já leu? Glória a Deus. Eu não vou perguntar quem não leu.
Mas chega em casa, abra lá, Mateus capítulo 5, 6, 7. Começa a ler, você vai entender o que é o ensino de Jesus para as pessoas. Porque Jesus ele veio mostrar o reino. Existia uma guerra religiosa naquela época, e Jesus vem mostrar verdadeiramente o que é o reino dos céus, aqui na terra, no meio dos homens. O reino dos céus não é cargo hierárquico, não é função hierárquica. O reino dos céus é amor, paz, alegria e justiça em nós. Não justiça de homens, porque em Jeremias Deus vai dizer que a justiça dos homens são semelhantes a trapos de imundície diante da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é plena, é perfeita e agrada ao coração. Mesmo que a carne grite, a sua alma vai entender: Deus fez justiça porque Ele é justo. Aleluia, irmão. Jesus começa a ensinar o dia inteiro. Começa logo pela manhã, o dia inteiro ensinando, o dia inteiro falando com aquelas pessoas, o dia inteiro instruindo, o dia inteiro aquelas pessoas se alimentando dele. E ele ensinava e curava, ensinava e libertava. Era esse o papel do culto naquele momento. Era Jesus ministrando, os discípulos auxiliando e as pessoas recebendo. Esse é o culto. E toda vez que Jesus libertava, curava, as pessoas davam glória a Deus. Porque até aquele momento, então, as pessoas acreditavam que ele era um profeta. Até aquele momento, Jesus era reconhecido como profeta. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, vai relatar, a visão de Lucas vai relatar sobre a visão de Herodes. Porque Herodes tinha mandado degolar João Batista. Ele ouvia os relatos do que Jesus estava fazendo, dos milagres que estavam acontecendo nesta mesma passagem, e ele se questionava: quem é esse que estava realizando tal coisa? Será que João Batista ressuscitou? Será que Elias veio sendo enviado para nós? Quem é este que faz tantas coisas? E é nesse momento que ele começa a requerer conhecimento sobre quem é Jesus. Entenda isso, irmão. As pessoas necessitam ver Jesus em sua vida. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Você sabia que na terra onde nós habitamos, a resistência para o evangelho veio da própria igreja? Sabia disso? Nós temos um português aqui, me corrija se estiver errado, porque eu ouvi isso essa semana. Há anos atrás, a igreja protestante dentro desta terra começou a enriquecer de tal forma que chamou a atenção da justiça portuguesa. Pastores que chegavam sem nada e de repente estavam comprando propriedades em tudo que era lugar. 1, 2, 3 casas, andavam de carro importado, envergonhando o reino, se isso é possível. Porque Jesus ele não veio aqui para dizer para presbítero Antônio: você tem que andar com Calvin Klein. É assim que fala, né? Estou falando bonito. Você vai andar com... como é que é aquele nome, aquele sapato bonito? É Ferracini, né? Eu não sei nem se esse é o bom. Não sei nem se esse é o bom. Vai usar perfume importado, que agora já não é mais importado, porque já estamos na Europa. Vai andar num carro de uma Porsche. Jesus não te chamou para isso, irmão. Não estou dizendo que ele não possa fazer, mas Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para representar o reino dele aqui na terra. E a representação do reino dele aqui na terra é a mesma compaixão e misericórdia que ele teve para com cada uma daquelas almas que estavam ali sentadas e ouvindo o seu ensino. Tem gente que quer vir para a igreja para receber. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim ofertar, eu vim entregar, eu vim dizer para ele: sem o Senhor eu não consigo nada, sem o Senhor eu não consigo dar um passo, sem o Senhor a minha casa não funciona, sem o Senhor a minha família não tem paz, sem o Senhor eu não tenho como progredir, não tenho como avançar, porque eu sou completamente dependente do Senhor. O meu pensamento, o meu coração, tudo que eu tenho depende de Ti.
tem pessoas que querem dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Mas esta passagem vai nos ensinar que quando dependemos dele, ele faz mais do que nós esperávamos. Glória a Deus. Tá a multidão. Eu vou andar rápido. Eu prometo não terminar tarde hoje. Tá a multidão. Tá o pessoal, todo mundo ouvindo os ensinos. As horas estão passando. Jesus está curando. Chega os discípulos: Senhor, está dando 6 horas da tarde. Eu sei que daqui a pouco tem um culto noturno, mas vamos dispensar esse pessoal. O Senhor já passou o dia inteiro. É como se eles estivessem dizendo assim: Jesus, voltamos de viagem, estamos cansados, não temos pão porque nós não levamos pão, não temos peixe porque nós não levamos peixe, não temos água porque nós não levamos água. Olha para nós, estamos aqui sujos, não voltamos para os nossos lares, e o Senhor ainda está nos segurando aqui com esse povo, sem termos o que dar de comer para eles. Libera esse povo, libera a gente, porque nós precisamos comer, beber, tomar um banho e dormir. Entende isso? Sabe o que isso significa, irmão? Somos nós. Como dizemos para Jesus: Jesus, eu estou precisando de um milagre, mas tem que ser nessa hora, tem que ser nesse momento, tem que ser nesse lugar, tem que ser dessa forma. E Jesus está perguntando: por que você não faz então? Ele chega para Filipe, como está escrito no Evangelho de João, que é o único que diz que ele conversou com Filipe sobre isso. Ele chega para Filipe e fala assim: dá você o de comer. Tu não curou o enfermo, tu não expulsou o demônio, tu não pregou no meu nome, não fez sinais de maravilhas. Dá você de comer. Movimenta, quero ver. O que é que você vai fazer? Aí Filipe vira para Jesus e fala: olha, a cidade é longa, e nem se eu tivesse 200 dinheiros eu conseguiria comprar comida para todo mundo. Não tinha como saciar esse povo. O povo ia passar fome. Por quê? Porque estava na visão humana. A missão que Jesus te dá não pode ser na tua visão. Acho que só a irmã Nani entendeu ali. A missão que Jesus te dá não pode ser na sua mentalidade, no seu raciocinar. Não é o tanto que eu estudei, não é o tanto que eu me dediquei, não é o tanto que eu me preparei, mas é o tanto de Jesus que está em mim. É o tanto de Jesus, é tanto da sua palavra, é da sua orientação, do seu direcionamento que está em mim. Quando eu me conecto perfeitamente com o Espírito Santo, ao ponto de ter o discernimento de Espírito, ao ponto de ter a sabedoria divina, ao ponto de ter a sensibilidade do que Ele quer falar comigo, quando é assim, como Elias era, eu posso falar, sem ninguém me pedir. Profetizo, irmã Cláudia, sobre a tua casa, sobre a tua família, e vai acontecer. Por quê? Porque eu estou alinhado ao plano de Deus. Não é mais o que eu quero, é Jesus falando através de mim o que Ele quer para a vida da irmã Cláudia, o que Ele quer para a vida da irmã Nani, o que Ele quer para a vida da irmã Gli. É Jesus falando através de nós, instrumentos dEle, filhos dEle, o que Ele quer para a vida da sua igreja. Mas para isso, eu não posso ficar só nas experiências, eu tenho que ter intimidade. Porque na intimidade, se os discípulos assim tivessem naquele momento, na intimidade, conhecendo quem Ele é, eu falaria: fique em paz, diácono Jó, a hora passou, o dia acabou, não temos pão, não temos peixe, mas temos Jesus. Não brinca comigo não, me ajuda a pregar, irmão, que minha voz já está longe, minha voz já está acabando. Eu não tenho pão, eu não tenho peixe, não há vinho, não há água, não tem poço, não tem fonte, não tem padaria, não tem nem sequer numa cidade perto, mas tem Jesus. Mas tem Jesus, mas tem Jesus. O que Jesus está querendo dizer para nós? Chega na tua casa, fala na tua casa: nós não temos o dinheiro, nós não temos onde comprar, como comprar, mas eu tenho Jesus. Chega na tua casa e fala: o médico disse, não vai ser curado, vai haver morte, vai haver funeral, mas chega para essa enfermidade e diz: tenho Jesus.
Se não for assim, se minha fé não funcionar nele, eu não sou filho. Aleluia. Aí vem um rapazinho, o improvável da multidão. Por que improvável? 5.000 homens, irmão. Me fala um homem que anda despreparado. Não tem. Não tem um homem que ande despreparado. Irmão, pelo menos uma moedinha de 5 cêntimos tem que ter no bolso. Pelo menos tem. Um homem tem. Perdidinho ali, mas tem. Vai comprar alguma coisa? Não, mas eu tenho dinheiro aqui. Quanto? 5 cêntimos. Mas se juntar com os seus 5 euros, tem 5 euros e 5 cêntimos. Aleluia. 5.000 homens. 5.000 pais de famílias, se formos colocar todos como pai de famílias. Porque aqui está se relatando homem, fora mulheres e crianças. Nós não vamos entrar nesse mérito teológico agora. 5.000 homens. E não tinha um, Jó. Não tinha um que pensou: vou seguir Jesus, estou indo para o deserto. Mas deixa eu encher primeiro aqui meu vasilhame. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu na minha mente, interpretativa de pregador, não é revelação do Espírito, sou eu, racional, sou eu pensando comigo. Eu estou indo para o deserto, vou atrás de alguém que cura, liberta e dá pão. Como assim? Nunca vi ninguém passar necessidade perto dele. Em cada casa que ele está, tem alimento. Em cada casa que ele pisa, todo mundo sai saciado. Em cada lugar que ele chega, todo mundo é bem atendido. Se eu estou indo buscar alguém que é a completude de Deus, eu não preciso levar nada, eu deixo tudo para trás. Mas tinha um rapazinho abençoado que levou 5 pães e 2 peixinhos. No meio de uma multidão de homens, um rapazinho, alguém que era despreparado, irmãos, despreparado, alguém que nunca, jamais seria chamado para perto de Jesus. Por quê? Porque até então ele era rodeado por aqueles que eram os grandes discípulos de Jesus. Mas naquele momento, naquela situação, um rapazinho foi chamado para perto para se servir de instrumento de Deus para uma multidão. Pegou a visão, irmão? Pegou mesmo? Porque o glória foi pouco para você. Pode se achar incapaz, pode se achar despreparado, aleluia. Pode se achar o menor da casa, mas é desse que Jesus gosta de usar. Porque ele não precisa de homens capacitados, homens potentes, homens que estão cheios de conhecimento. Ele precisa de um coração voluntário para o servir. Ele precisa de um coração disposto para ser bênção. Ele precisa de um coração disposto à obediência. Sansão, o anjo desce para conversar com a sua mãe e dizer: tu és estéril, mas eu vou gerar o libertador do meu povo dentro de você. Ela virou para ela e falou: eu sou pequeno, eu sou a rejeitada, mas eis-me aqui, faça de mim o que você quiser. Nasce Sansão. Gideão estava no lagar, tentando salvar o pouco que tinha, escondendo os animais que tinha para não serem roubados, furtados pelos povos que ali entravam para roubar a plantação, a colheita. E Jesus aparece lá, a teofania, para mostrar e dizer: tu és o menor, a menor tribo, mas eu quero te usar. Eu quero ser grande em você. Eu quero glorificar o meu nome através da tua vida. Davizinho, quem era Davi? O mais novo da casa, o menorzinho da casa, não foi nem chamado para a grande assembleia para ungir o grande rei de Israel. O pai esqueceu dele, está no pasto, está cuidando das ovelhas, está trabalhando. Por quê? Porque o lugar de pessoas que para o homem não tem valor é longe, mas quando Jesus entra e diz: é você que eu quero, ele traz para perto e diz: é meu filho, não
não toca, porque está debaixo da minha proteção, está debaixo da minha mão poderosa. Sou eu que uso, sou eu que salvo, sou eu que transformo, sou eu que moldo, para que o meu nome seja glorificado. Deus não está olhando tanto o que você pode fazer, Deus está olhando tanto o que você quer obedecer. Aquele jovenzinho obedeceu. Me dá os pães, me dá os peixinhos. Ele poderia dizer: não, diácono, é meu. É meu. Sabe que ele está no Brasil? É meu e boi no lambe. Ele poderia dizer isso. É meu, eu trouxe para eu comer. Se virem para lá, vai buscar na cidade. Você não é o Jesus? Vai jorrar água da rocha aí. Você não é Jesus? Cadê a multiplicação da pesca maravilhosa? Faz agora vir. Cadê o maná descendo dos céus? Cadê as cordonizes saindo do mar? Cadê? É Jesus? Faz. Mas o jovem não foi tentar Jesus, ele foi obedecer a Jesus. Sabe o que Jesus está falando, Jó, essa noite? Para de me tentar e me obedece. Para de querer ficar me provando e me obedece. Ah, Jesus, se o Senhor está comigo, o Senhor vai abrir a porta de emprego. Ei, Ele já tem a bênção separada, só obedeça. Já está disponibilizado, obedeça e recebe. Obedeça e caminha. Ah, Jesus, eu preciso de uma cura. Obedeça. O que eu tenho que obedecer? Você não está tendo nem intimidade, como é que você vai ouvir a voz? Porque é nesse momento de prova e de aflição, nesse momento em que você não vê saída, é nesse momento que Ele quer manifestar o seu poder. Eu estava conversando com a Daiane essa semana. Estávamos em reunião de casal, só eu e ela. É difícil, irmão. É difícil, é muita coisa. Aí estávamos conversando lá em casa, as crianças já tinham ido dormir. E eu estava conversando com ela, falei: filha, você já parou para analisar tanto de coisa, tanto de prova que está aparecendo, o tanto de luta que está aparecendo? O que Jesus está querendo com isso? O que Jesus está querendo, está querendo nos dizer com isso? Porque não tem como nós dizermos que somos filhos de um Deus tão poderoso e nós passarmos por tanta luta, irmão. Irmão, Deus não te trouxe a esta terra para você passar por miséria. Amém, irmão? Não, eu não acredito nisso, eu não aceito isso. Eu não estou dizendo para você que você vai ser um trilionário, um bilionário. Não. Pode acontecer. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Pode acontecer. Você pode conquistar, irmão, muita coisa. Deus te dá poder e autoridade para isso. Deus te dá liberdade para isso, capacidade para isso. Mas Deus não te trouxe aqui para você viver na miséria. Aí eu pergunto: por que tanta luta? Porque a vitória é grande. E Deus só manifesta seu poder aonde tem luta. Nós estamos no ano da manifestação do poder de... Se estamos orando, Deus vai utilizar de cada prova que você passar para manifestar o poder dele. Então quando você passar pela prova, irmão, não fica murmurando: Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque eu também faço algumas perguntas para Deus. Entende? Mas às vezes a gente tem que ter cuidado de perguntar. Porque às vezes a gente ofende a grandeza dele. A gente ofende a majestade dele. Como? Pela minha falta de fé. Ele não é o meu Deus. Irmão, Ele não é o meu Deus. Ele não é poderoso. Ele não é o Criador dos céus e da terra. Não é Ele que mantém os céus da terra. Ele não é o remidor de todas as coisas. Como é que eu vou duvidar que Ele não possa fazer algo tão pequeno na minha vida? É pequeno, irmão, em vista daquilo que Ele já fez e está fazendo. É pouco, mas Ele quer fazer. É pouco, mas Ele vai fazer. É pouco, mas Ele vai manifestar poder. Para o quê? Para que quando você tem a oportunidade, você testemunha do poder de Deus. Quem é seu Deus? Meu Deus é aquele que levantou a minha filha e o meu filho do leito, quando ele estava fervendo em febre e os remédios não funcionavam mais. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor me deu. Se o Senhor quiser levar, pode levar, mas o Senhor tem poder para levantar, e o Senhor vai levantar. Quem é o seu Deus?
o meu Deus, é quando a porta de emprego se fechou e eu fiquei com a minha cabeça quente perguntando: o que será do próximo mês? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou pagar a comida dentro de casa? E Deus está dizendo: só confia, porque eu tenho bênçãos maiores. E quando você confia e obedece, Deus abre a porta aonde você nem imaginava, de pessoas que você nem imaginava, para abençoar a tua casa e a tua família, para que você entenda todas as bênçãos derramadas sobre a tua vida, é para que você testemunhe: Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso na minha existência. As pessoas precisam ouvir de nós, igreja, de que Deus tem poder. Irmão, Deus tem poder. Sentem de 50 em 50. Mateus vai dizer de grupos de 50 e grupos de 100. Talvez tinha uma visão diferente. E sentaram-se 50 a 50. Jesus abençoou o pão, abençoou os peixinhos, apresentou ao Pai e mandou dividir. Divida. É por isso que eu gosto das nossas comunhões, porque alguns levam picanha, outros levam maminha, outros levam pão de alho, outros levam sumo, levam refrigerante, e todo mundo sai saciado. É por isso que eu gosto dos momentos que Deus faz aqui na casa. E quando a gente faz o café da manhã aqui, ou o pequeno almoço com os jovens, a gente pensa: não vai dar, vai faltar. Aí quando a gente fez no final, sobrou. Sobrou queijo, sobrou fiambre, sobrou iogurte, sobrou sumo, sobrou pão. Como? É Jesus. Aí eles sentam e os discípulos começam a dividir. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Aí Jesus fala: passa de novo. Mas Jesus: não, passa de novo. Mas como? Toma aqui pão, toma aqui pão, toma aqui peixe, toma aqui pão, toma aqui peixe, toma pão, toma peixe. 5.000 homens, eu imagino a dificuldade que foi. Passou a noite, 12 discípulos, 70 no caso, que foram distribuídos por Jesus de 2 em 2. Toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. O pessoal já começou a falar assim: não quero mais não, Estou cheio, Jó, não quero mais não, chega. Não, mas tem pão aqui ainda. Mateus, precisa de pão aí que aqui está sobrando. Não, eu tenho pão aqui ainda. Ô Pedro, você quer pão? Porque o meu cesto está cheio aqui. Não, o meu também está cheio. Aí Jesus fala: volta, passa as migalhas, pega as migalhas. O pessoal já saciou, não está cheio. Pega agora o restante, o que sobrou. Pega lá e traz. E quando eles trazem, eles falam: Jesus, eu não sei o que aconteceu. Eram só 5 pães, mas tem 12 cestos cheios. Eu vou repetir, irmão, para você entender. Quando a coisa é direcionada por Deus, quando o milagre é direcionado por Deus, e quando a palavra é vinda de Jesus, e você cumpre integralmente o que Ele está dizendo para a sua vida, entenda uma coisa: a multiplicação é certa. Porque a bênção não vem só para você. Engana-se que é só a sua casa que vai usufruir da bênção. Não. A bênção vai ser para você e vai ser para o seu irmão que está do teu lado. Eu vou repetir porque o glória a Deus foi pouco, e você nem estendeu a mão para o seu irmão para dizer assim: estamos dividindo a mesma bênção. A bênção não vai ser só para a sua casa, não vai ser só para você, vai ser para você e para o irmão que está do teu lado. Sobrou, então estenda a mão para quem está atrás e fala assim: sobrou aqui, tem bênção para você também. Sobrou mais, então estenda a mão para o irmão que está na frente e fala: irmão, tem mais bênção aqui do Senhor. Eu não sei de onde está vindo, eu não sei como está sendo, mas Jesus está operando de uma maneira tão grandiosa que tem bênção para mim, para você, tem bênção para a sua vizinha, tem bênção para o seu vizinho. Jesus está abençoando o seu povo. Aleluia. Eu vou finalizar, irmão, em nome de Jesus. 8:55. Apesar que eu gostaria de passar a noite inteira falando desse Jesus, é o que eu amo. Eu amo falar dele. Jesus reuniu os discípulos, dispensou a multidão e agora falou: vamos nós. Como, Jesus? Vamos nós.
Entenda algo. Eu iniciei essa mensagem falando: não importa se você é multidão ou discípulo, Jesus tem bênção para você, amém? Amém? Mas eu não quero só as bênçãos, eu quero o meu Jesus. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu não venho aqui dizer, irmão, que Jesus vai abençoar a sua casa, porque Ele vai. Eu não venho aqui só dizer que a sua família vai ter saúde, porque vai ter saúde. Eu não vim aqui dizer que você vai ter proteção da parte de Deus, porque a proteção já está disponível. Ele já te escondeu debaixo das situações. Você está no esconderijo de Jeová. Nenhum mal vai te acontecer, porque Deus é o seu Pai. Mas entenda uma coisa: quem vive de bênção usufrui somente a bênção momentânea, mas quem vive de Jesus, quem experimenta andar com Jesus, tem a porta do céu aberta, o nome escrito no livro da vida e um horário marcado perto da árvore da vida com o seu Deus, para você reconhecer, para você conhecer aquela voz que soava no seu quarto enquanto você tinha lutas, para você conhecer aquela mão que vinha com um toque suave, retirando os fardos das suas costas e dizendo: acalma o coração, porque o milagre está chegando. Deus tem um encontro marcado com você para se apresentar face a face, não mais como alguém, ou não mais como só um nome, ou não mais como só uma experiência sensacional no seu corpo. Não é só um arrepio, um falar em línguas. Jesus vai se apresentar como Ele verdadeiramente é no grande dia. E eu não sei quanto a você, mas esta passagem me deixa a alegria nele, de saber, não importa o que vem por aí, o que importa é que eu estou com Ele. Ele me permanecerá, me fará permanecer firme até a sua volta. Eu não sei o que está afligindo a tua alma, mas o milagre está disponível para você hoje. Eu não sei quais são as preocupações da sua mente, eu não sou adivinho e nem quero ser, a não ser que o Espírito Santo queira revelar alguma coisa aqui nessa noite. Mas eu tenho alguém para te apresentar que resolve os seus problemas, traz o seu milagre, mas não só isso, caminha com você a cada instante. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje é culto de intercessão. E como eu disse, tem milagres do Senhor disponíveis para cada um de nós. Não é para amanhã, é para hoje. Recebe somente quem tem fé, irmão. Recebe aquele que acredita que Deus pode fazer. Eu não posso olhar para o homem e achar que o homem tem que ser o que eu acho que ele tem que ser. Eu tenho que olhar para Deus e olhar para Jesus e dizer: Pai, eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja. Deus tem milagres para serem distribuídos aqui essa noite. Deus tem milagres para serem distribuídos aqui essa noite. Feche os seus olhos, irmão. Eu quero convidar os presbíteros a estar aqui à frente em nome de Jesus, estendendo as mãos para a igreja, orando por cada um aqui. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. A igreja se levantou em oração em prol da nossa irmã Eliane. E Deus operou com poder e glória, irmão. Glorificou o nome dele sobre esta enfermidade. E Deus trabalhou. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, irmão. Feche os seus olhos, ouve a minha voz. Entenda. Quando eu me coloco à disposição dele, ele cuida. Quando eu me coloco aos pés dele, ele zela. Eu só preciso estar com Jesus. Coloca isso no seu coração. Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Eu preciso de Jesus. No meu trabalho eu preciso de Jesus. Na minha casa eu preciso de Jesus. Eu preciso dos seus ensinamentos, eu preciso do seu perfume, eu preciso da sua voz, eu preciso do seu toque, eu preciso do teu calor, eu preciso do teu abraço, eu preciso do seu cuidado, eu preciso de Jesus. Comece a apresentar para ele. Fala: Jesus, eu sou dependente seu. Tudo na minha vida, Pai, de uma quebra de uma corrente de bicicleta, há um carro quebrado, há uma falta de combustível, há falta de alimento, há uma ida da minha filha, dos meus filhos ao colégio. Eu dependo do Senhor constantemente. Eu preciso que o Senhor cerque aquilo que o Senhor me colocou como disponibilidade para cuidar. Se são os meus filhos, se são os bens, me ajuda a cuidar. Envia os teus anjos, Pai, para estar do lado dos meus filhos. Comece a falar com Jesus. Livra eles daqueles que têm os corações malignos, maldosos. E usa-os, se assim for da tua vontade, para serem instrumentos da tua graça, onde quer que eles estejam. Visita os meus filhos em sonhos, dá visão, batiza no Espírito Santo, transforma, molda-os. Pai, trabalha no coração das varoas desta igreja, mulheres de oração. Aumenta a fé, acrescenta a fé, Pai. Ajude-as a crer que em meio às lutas é para ficarem calmas, porque o Senhor está trabalhando. Ajuda esses homens, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, esta igreja a continuar andando unida, firme no Senhor, firme nas tuas promessas, entregando um verdadeiro culto a Ti, Senhor. Um culto agradável ao Teu coração. Oh, aleluia. Porque eu vejo, Senhor Deus, como se a sua mão estivesse passando, retirando todas as poeiras que estavam impedindo de pessoas de sentir a tua presença. Tu és o Deus que trabalha incansavelmente. Incansavelmente, tu não dormes, tu não pestaneja, tu és um Deus que trabalha 24 horas do dia, e é por isso que podemos descansar em paz, porque o Senhor tem feito e fará grandes coisas em nosso meio. Espírito Santo do Senhor, eu lhe peço, a experiência que os teus servos têm pedido ao Senhor, as respostas que os teus servos têm pedido ao Senhor, se é da tua vontade, traga hoje. Se é da tua vontade, traga hoje. Traz o pão hoje, Senhor Jesus. Traz o peixe hoje, Jesus. Fala hoje, Jesus, de maneira em que nós não venhamos, Senhor Deus, duvidar que foi o Senhor que fez. O Senhor que fez. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço pela vida, Senhor Deus, da filha do pastor Itamar e da pastora Elisama. Quando os médicos diziam ia nascer morta, não vai viver, o Senhor estendeu a tua mão naquele ventre e diz: eu trago em vida e provo que eu sou Deus.
esta bebê está viva e continuará viva para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero lhe pedir, Senhor Deus, para os nossos jovens que estão indo para a Espanha, cuida deles, ó Pai, dê uma viagem tranquila. Aqueles que estão vindo de Luxemburgo, da França, da Alemanha, Senhor Deus, aonde quer que eles estejam caminhando, ó Pai, para a Espanha, leva-os em paz, faça-os retornar em paz, faça-os experimentar de um culto, ó Pai, maravilhoso da parte do Senhor, que seja um mover, ó Pai, ímpar, singular naquele lugar, que jovens, homens e mulheres sejam batizados no Teu Espírito Santo, e que eles venham, ó Pai, experimentar a plenitude do Teu poder naquele lugar. Pai Santo, eu me peço pelo rebanho desta casa, Pai, retira as enfermidades, quebra, Senhor Deus, todo o embaraço, retira todo o embaraço, quebra as armadilhas de Satanás, desfaz o laço, Senhor Deus, quebra o arco, ó Pai, joga por terra a seta, o dardo inflamado do inimigo, Pai Santo, mas faça-nos caminhar em paz, na graça e na alegria que vem do Senhor Jesus, que nós possamos refletir o Teu amor, Pai Santo, para que as pessoas dessa cidade saibam, há um povo diferente neste lugar. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estenda suas mãos para receber. Lembrando a igreja, eu coloquei no grupo do Jeová Nissi, coloquei no grupo do Corpo de Obreiros. Hoje à meia-noite, virada do dia, meia-noite, iniciaremos o nosso jejum e oração. Será no dia 1º, no dia 2 e no dia 3. Nós estaremos fazendo o jejum de meio-dia, de meia-noite até o meio-dia. Irmãos, se possível, nem durma. Fica falando com o papai, se possível. Mas se não, tenha o seu tempo de oração. Foi colocado um relógio de oração também para o Corpo de Obreiros. Irmãos, participem. A igreja que ora é a igreja que tem vitória. A igreja que ora é a igreja que tem poder. A igreja que ora é a igreja que experimenta da parte de Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, não só hoje, mas eternamente, e que possamos cantar em uma só voz.